Boa noite. O convidado de hoje nasceu em 1948 em Via Todos, no concelho de Barcelos. Oriundo de uma família de pequenos agricultores, quando era pequeno queria ser engenheiro eletrotécnico. Começou a liderar greves quando ainda nem sequer existia lei que as regulasse e daí até integrar a CGTP foi um passo. Esteve 35 anos na Intersindical, 25 enquanto secretário-geral. Deixou a CGTP na semana passada por limite de idade, mas promete continuar a participar na vida sociopolítica. O convidado de hoje é Manuel Carvalho da Silva, líder histórico da CGTP. Muito boa noite, obrigada boa noite por estar aqui presente neste Grandes Negócios. Quem é o Cancela? Essa era a alcunha da minha família, da família do meu pai. É assim que o tratam na sua terra natal? Ainda o tratam assim? Um ou outro amigo, sim. Alguns amigos de infância, também um ou outro amigo mais velho. Tratam, mas não muito, porque entretanto isto também são muitos anos, digamos, a usar o nome Carvalho da Silva e, portanto, alguns deles também se foram habituando. E de onde é que veio este nome? Qual é a origem deste nome? Eu julgo que tinha a ver com o facto de a casa que era do meu pai, que havia sido da madrasta dele, era o fecho de um caminho que tinha uma cancela passagem, mesmo? Sim, tinha passagem condicionada. Não sei se no século XIX, talvez, já não no século XX, e, portanto, era conhecido pela Casa da Cancela, era o limite da passagem. E ficou com esse nome desde então? E o meu pai foi para viver para a casa da minha madrasta quando ainda era pequenito, porque a minha avó materna tinha morrido quando do nascimento da minha única tia. O meu pai era o mais velho, tinha uma irmã. Quando a minha tia nasceu, o que acontecia muito, não é? Estou a falar entre os anos 1910 e 1920. E, portanto, quando a minha tia nasceu, a minha avó morreu de uma hemorragia provocada pelo parto. Acontecia imenso, não é? Mulheres altura, que morriam. Hoje são coisas são situações absolutamente vulgares. São mais raras, felizmente. Não, são vulgares, ter hemorragias, são controláveis, não é? Via Todos, a terra de onde é uma aldeia com, pelo aquilo que vi, 4 km² de área, 1.800 habitantes, mais ou menos. Sim. Como é que foi crescer num meio tão pequeno? Não é assim tão pequeno. Não, e a aldeia tem fronteiras com outras, não estávamos confinados à aldeia. Embora, quando eu era criança, era muito, a não ser uma ou outra família que tinha posses, quer dizer, condições financeiras e económicas, as pessoas viajavam muito pouco. E a maior parte da vida fazia-se no espaço da aldeia, isso é um facto. Eu recordo-me que a primeira vez, a aldeia dista da sede do concelho de Barcelos 12 km e dista de Famalicão, a distância a Famalicão são 7 km, mais ou menos. E a primeira vez que eu passei para sul de Famalicão, recordo-me, eu era miúdo, foi antes do meu avô materno morrer, eu devia ter 9 anos, o meu avô já estava velhote e um meu tio foi lá visitá-lo. E depois levou o meu avô e convidou-me a mim a ir com eles, e também foram alguns dos meus primos, e fomos a São Miguel de Ceida, à casa de Camilo. Nunca mais me esqueci disso. E aquilo para mim já foi uma viagem imensa, não é? Devo ter andado 11 km ou 12 km. E recordo-me porque o meu avô morreu em 1958 ou 59, o meu avô materno, e tinha, se não estou em erro, 89 anos, portanto tinha nascido em 1870. Ainda foi contemporâneo do Camilo Castelo Branco. Era miúdo, mas recordava-se perfeitamente das conversas sobre o Camilo. Tinha, aliás, uma opinião muito crítica em relação ao Camilo Castelo Branco enquanto ser humano. Isso recordo-me. Isso teve alguma influência na sua infância, ou na sua educação, essas recordações? Não, mas mais tarde levou-me a ter curiosidade em conhecer a obra de Camilo Castelo Branco. E já tive até o grato prazer de
ser convidado da casa de Camilo e ir fazer e ter ido, aqui há uns 3, 4 anos, fazer, ou mais, 5, 6 anos, que nesta altura fazer uma reflexão sobre o Camilo Castelo Branco e a sua obra. Porquê é que sonhava ser engenheiro eletrotécnico e acabou por ser eletricista no início da profissão? Já contei a história muitas vezes, porque quando eu era miúdo não havia eletricidade na casa dos meus pais. Havia em casa do meu avô materno, e que era muito próximo da casa dos meus pais, era do outro lado da rua, que na altura dizíamos caminho. E na casa dos meus avós havia, porque a minha avó materna vinha de uma família com mais meios, e o meu avô também era uma pessoa que, não tendo feito, ele era mestre marceneiro e considerado um mestre efetivo da arte de marceneiro. E, portanto, trabalhava muito bem em talha. Ainda existe uma das minhas irmãs, que ficou com a casa dos meus pais, ainda tem uma cama com talha feita pelo meu avô, muito, muito bonita, e um móvel também com talha feita pelo meu avô. Entretanto, tornou-se operário. E eu ia à casa dos meus avós e havia lá a luz elétrica. E às vezes era miúdo, ouvíamos a rádio, o meu avô tinha lá um rádio, e portanto para mim era um sonho a eletricidade, e pressionei, fui fazer o ciclo preparatório, né? Fazíamos os 4 anos da instrução primária, a 4ª classe, depois entrava-se no ciclo preparatório. Eu fui fazer o ciclo preparatório a Famalicão, mas fiz pressão sobre o meu pai, no sentido de ele me deixar ir fazer o curso de montador eletricista a Braga, porque só havia na Escola Industrial de Braga. Fez pressão porque o seu pai não estava com muita vontade de o deixar ir, era isso? Não, isso foi primeiro, para ir para o ciclo preparatório. Não, em Famalicão só havia 2 cursos, não estou em erro, era o curso comercial e o curso de serralheiro mecânico. E eu não gostava nem de um nem do outro, e pedi-lhe, e ele deixou-me ir para o curso de eletricista para Braga, de montador eletricista para Braga. Foi por isso que eu fui, e porque tinha esse sonho da eletricidade. Mas depois a vida prega-nos umas fintas, não é? E essa, uma das fintas, foi em 1960, quando foi chamado a participar na Guerra Colonial. Sim, eu fui para a tropa no final de 68, princípio de 69, e fui para Angola, para o norte de Cabinda, em fevereiro de 1970. E esse foi um período significativo da minha vida. E voltou um homem diferente? Eu penso que sim, em muitas coisas. A noção acontecia muito com a minha geração. Eu já tinha alguma vivência, porque antes de ir para a tropa trabalhei numa oficina no Porto durante, se não estou em erro, 3 anos, e portanto tinha contactos, vivia em casa de um meu tio que era uma pessoa com alguma formação, de um meu tio materno. E um dos meus primos, que morreu há pouco tempo, era estudante de medicina e viajava, e portanto havia um ambiente já de alguma informação. Mas mesmo assim, um ambiente de alguma informação que eu partilhei, onde eu vivi, mas mesmo assim, aquilo com que deparei na Guerra Colonial não tinha nenhuma correspondência com o que imaginava que era a situação na Guerra Colonial. Era pior? Sim, incomparavelmente pior. E quem observasse, e acho que eu fiz isso um pouco, como muitos meus camaradas fizeram, sentia que havia ali cargas que vinham muito do passado, até de séculos, não é? Que quando chegasse a um determinado momento iam estourar. Por exemplo, eu tinha uma opinião, e até me envolvia em algumas discussões quando vim da Guerra Colonial, a propósito disto, porque eu tinha uma opinião que o desfecho do colonialismo ia ser muito violento e que ia ser muito doloroso para os portugueses. Essa era a minha perspectiva. Para mim... Eu ouvi uma opinião de alguém que eu conheço que diz que quando voltou da Guerra Colonial voltou uma pessoa mais de esquerda.
Identifica-se com esta descrição? Eu vi, chamaram-me a atenção, foi um meu primo, que é um dos meus primos mais velhos e muito meus amigos, porque viveu sempre ao meu lado e por quem tenho um grande carinho, por ele, pelos irmãos, pelos meus primos todos, mas em particular por estes, porque viviam ao meu lado. E é verdade que faltou um homem mais de esquerda ou já era? E este meu primo era uma pessoa atenta. Ele esteve na Índia, veio pouco antes de... Ele é mais velho que eu, cerca de 10 anos, embora seja um atleta, mas ele veio da Índia pouco antes da invasão de Goa por parte dos indianos e, portanto, também estava desperto para algumas coisas. É provável que ele tenha sentido isso, não sei. Não, mas a minha intervenção foi crescendo. Durante a Guerra Colonial cresceu. Li muito, observei muito, confrontei-me com a realidade, eu e os meus camaradas, com a realidade dura do que é viver isolado. Nós vivíamos, a companhia em que eu estive integrado estava no norte de Cabinda, no meio da mata do Mayombe, numa situação, aliás, num espaço que o Papatela, de quem tenho o prazer também com quem tenho o prazer de ter relações de amizade. Ainda há pouco estivemos a almoçar os dois e recordávamos o romance dele, um lindo romance de guerra, que é o Mayombe, não é? E o Mayombe, o Papatela era, se não estou em erro, a função, posso estar a designá-la mal, mas era comissário político do MPLA e tinha feito experiências de informação, de comunicação e divulgação de informações, e esteve no MPLA, exatamente na guerrilha, no norte de Cabinda. E essa vivência, né, o confronto dessas realidades, a dureza das coisas, mostrou-nos muito um outro mundo que nós não conhecíamos. Eu acho que também é tempo de se ir aprofundando em Portugal e dar a conhecer o que foi a Guerra Colonial, porque é sempre bom que as gerações estejam preparadas para o que significa de sofrimento, usando um adjetivo que em português não fica nada mal, a estupidez na expressão mais profunda, o que significa a guerra, na generalidade das situações. Não estou a dizer que não existem situações específicas onde é preciso abordar a guerra com outra sensibilidade. Já depois de ter regressado, já no pós-25 de Abril, numa fábrica onde trabalhava na altura, liderou a primeira greve, ou foi um dos impulsionadores, pelo menos? Não, numa fábrica onde trabalhei não liderei coisa nenhuma. Uma fábrica na Trofa? Não, isso foi mais tarde. Não, mas eu trabalhei em 72, 73, porque eu cheguei da Guerra Colonial, se não estou em erro, numa segunda-feira, e fui trabalhar, portanto cheguei à minha aldeia, se não estou em erro, numa segunda-feira, e devo ter ido trabalhar na quinta-feira seguinte, portanto nem fiz descanso. A minha namorada, com quem eu me casei pouco depois e que é mãe dos meus filhos, portanto foi o meu primeiro casamento, e é mãe dos dois homens que são meus filhos, né? Tinha-me ajudado na procura de trabalho. Eu não queria voltar para a oficina onde tinha estado a trabalhar e fui para essa fábrica de talheres, exatamente porque ela tinha concorrido por mim a anúncios e a lugares, e entrei, prestei provas. 48 horas depois de chegar, prestei provas e no dia seguinte fui trabalhar. Onde eu estava aqui a querer chegar era, no fundo, depois, ao início da sua vida sindical. Fui trabalhar com um compromisso que era fazer formação. Eu tinha feito curso da Escola Industrial, tinha trabalhado, tinha-me preparado para o Instituto Industrial, etc. E a fábrica estava a recrutar 2 pessoas para fazerem formação, para serem quadros intermédios da empresa. E eu fui fazer formação e depois acabei por ter um conflito com a administração, em particular com o administrador, que acabaram por me despedir no verão de 73. E, aliás, aconteceu-me que numa semana nasceu-me o meu filho, o meu primeiro filho, fui despedido e outras coisas, não é?
E, portanto, nessa situação eu vivi algum contacto com os trabalhadores, havia afirmações dos trabalhadores, nós iremos defender-te se houver problemas sobre ti, mas, claro, vivíamos, era antes do 25 de Abril, era duro e recordo-me da imagem, é provável até que algum deles me veja nestes dias, recordo-me 2 ou 3 deles a chorarem, a dizer que queriam ser solidários comigo, mas... Acha que, apesar do contexto político da altura, as pessoas tinham mais coragem do que têm hoje? Não. Essas teorias de que a geração a que eu pertenço que era mais solidária e de que as pessoas tinham mais coragem, os contextos são diferentes. Eu acho que as gerações mais jovens estão muito melhor preparadas do que estava a minha geração. Agora, os contextos são diferentes. Há aprendizagens que é preciso fazer em relação àquilo que foram as formas de atuar e os conteúdos da atuação das gerações anteriores, mas hoje, indiscutivelmente, que as gerações estão muito melhor preparadas. Eu estava a dizer, depois, entretanto, eu andava a concorrer a outras empresas e entrei na empresa onde me mantive até março passado, com um vínculo de trabalho, embora estivesse ausente há uns anos, mas com quem tive sempre boas relações. E, portanto, entrei para a Eletromecânica Portuguesa Pré, na Trofa, onde depois sim comecei a ter alguma identificação já mais estruturada com os problemas dos trabalhadores. Fui eleito representante ainda numa comissão que se chamava Comissão Mista, que era uma parte da administração, uma parte dos trabalhadores. Fui eleito por uma secção. E a partir daí em 1977 integrou a comissão. Isso já foi mais tarde, não é? Porque, entretanto, já tinha sido eleito membro do secretariado da União dos Sindicatos do Porto e foi nessa condição e na condição de presidente do sindicato, da Assembleia Geral do Sindicato dos Eletricistas do Norte, que acabei por vir para a preparação do Congresso em 1976 e depois fui eleito em 77. Mas ainda me mantive durante muito tempo. Eu mantive residência em Braga até 1983, 84. E durante muito tempo ainda vinha 2, 3 dias a Lisboa e 2, 3 dias à fábrica, num esforço que às vezes chama-se malandros aos sindicalistas. Enfim, as pessoas não imaginam o que era. Não imaginam, muitos imaginam. O que era o esforço de vir fazer atividade sindical, ir para a fábrica, integrar-me naquilo que tinha que fazer na fábrica. Mas foi uma experiência de vida extraordinária. 35 anos na CGTP é certamente muito tempo. Consegue olhar para trás e dizer eu e qual uma é que dirigente, foi a Maria o do Carmo, alto, a Maria do Carmo Tavares. Uma das maiores conquistas. Não, as grandes conquistas, não quero referir nenhuma em particular. Eu acho que as grandes conquistas que o movimento sindical conseguiu foram aquelas que se situam nos campos dos melhores indicadores de desenvolvimento da sociedade portuguesa. A participação do movimento sindical, por exemplo, na estruturação da segurança social e nos direitos que se adquiriram no âmbito geral da segurança social, na saúde, no ensino. Há sindicatos que tiveram um papel absolutamente extraordinário. As 40 horas de trabalho. As 40 horas de trabalho, o horário de trabalho. O horário de trabalho foi uma luta muito longa, de muitos anos. É bom termos presente que só se resolveu em absoluto, ou seja, só se terminou com resistência patronal às 40 horas. O último reduto foi em 2001, com a assinatura do contrato do vestuário, 2000 ou 2001. Portanto, mas a resolução do problema foi entre 96 e 98. Foi há muito pouco tempo. Isso foi uma batalha muito longa, mas há outras extraordinariamente importantes. Eu estava a falar da segurança social. Nós não estamos assim tão distantes da conquista do direito ao subsídio de Natal para os reformados e para essas coisas, não existem, como muitos outros direitos no campo da igualdade. Ou seja, o contributo do movimento sindical para o desenvolvimento das condições de vida, das condições de trabalho dos portugueses. Nós estamos distantes dessas conquistas, mas estaremos, pergunto-lhe, perto de as perder? Em muitos casos estamos. É conhecido, uso uma formulação que a CGTP adotou, e muito bem, de caracterizar aquilo que caracteriza aquilo que pode
situar a fase atual como uma fase de retrocesso social e civilizacional e corremos, de facto, esse risco de termos um recuo nos direitos sociais. E aqui é preciso ter presente que há uma relação profundíssima entre os direitos de trabalho e os direitos sociais. Se desvaloriza o trabalho, se há uma perda de direitos no trabalho, os direitos sociais caem, inevitavelmente. Há uma relação total entre direitos no trabalho, direitos sociais, Estado Social e Estado-nação. Aliás, insisto sempre nesta ideia de que se na Europa o Estado Social for destruído, ou se for fortemente atacado, está a ser. As instabilidades do ponto de vista político vão ser muito grandes, porque há uma relação profundíssima entre a conquista do Estado Social e a estabilização do Estado-nação e deste funcionamento relativamente estabilizado da maior parte dos países europeus. Isto é Manuel Carvalho da Silva, na segunda parte vamos já falar em detalhe das medidas de concertação social e, naturalmente, da atual lei laboral. Interrompemos agora estes grandes negócios para um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Até já.